Muito bem. A palavra de Deus aqui em Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, hoje o que nós mais temos na igreja, a exemplo do que acabamos de assistir, que é o testemunho de um ex-drogado, hoje o que nós mais temos na igreja são testemunhas vivas, que é possível mudar. É possível ser uma nova criatura. Não tem essa de não posso, não consigo, não dá, é mais forte que eu. Não existe isso. Hoje o que nós mais temos de testemunhos são pessoas que eram infelizes e hoje são felizes. Ex-drogados, ex-viciados, hoje temos ex-presidiários, ex-enfermos, ex-depressivos. O que mais temos na igreja são pessoas que hoje são testemunhas vivas que o ser humano pode ser transformado, que ele pode se levantar, que ele pode mudar, não importa a condição que ele vive hoje. Ex-magoados, que tinham ódio no coração, ex-bandidos, ex-prostitutas, pessoas que carregavam mágoa por ter sido violadas e hoje liberaram o perdão. Nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de quê? De testemunho. É muito testemunho. É no meio dos pastores, é no meio dos obreiros, no meio do povo, do grupo jovem, do evangelismo. Cada pessoa tem uma história. E hoje essas pessoas servem a Deus, seguem sua fé, estão felizes, realizadas. Então você que está aqui e que o mal está dizendo na tua mente, você não vai mudar, você não pode mudar, olha essas nuvens de testemunhas. Se elas mudaram, se elas conseguiram mudar, por que não você? Aí continuando diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Outro ponto, olhe para cá, por favor. Desembaraçando-nos. Você já deve ter visto aquele novelo de lã embaraçado. E você olha e, meu Deus, como é que eu vou desembaraçar isso aqui? E você começa, desembaraçando com dificuldade, pega a ponta de um lado e vai tirando. Parece impossível, mas você vai lá e desembaraça. Quem já fez isso? Existem pessoas que espiritualmente estão assim, estão embaraçadas, estão envolvidas por coisas, pessoas e sentimentos que está se tornando um peso na vida delas, e é o peso e o pecado ao mesmo tempo. Desembaraçando-nos do peso e do... São duas coisas distintas. Existem pessoas que o que embaraça ela, o que deixa ela impossibilitada de correr a carreira da fé, como vamos ler daqui a pouco, é o pecado, propriamente dito. O que é o pecado? É algo consciente. Essa mágoa é um pecado, a mentira é um pecado, a adultério é um pecado, a pornografia é um pecado, o roubo é um pecado, a idolatria é um pecado, a feitiçaria é um pecado, o adultério é um pecado. São coisas que você tem praticado, o vício é um pecado, coisas com... Você tem consciência do seu pecado. Isso é um embaraço na tua vida. Isso te impede de correr a carreira da fé. Isso tira de você a salvação. Isso é o pecado te embaraça.
Agora, além do pecado, aí fala do peso, né? Olha só. Do peso e do pecado. Existem pessoas que elas não estão propriamente entregues ao pecado. Elas não vivem, podemos assim dizer, no pecado. Mas elas carregam um peso. Vamos dar exemplos, poucos exemplos, mas você vai entender. De repente você confessou o teu pecado a Deus, pediu perdão a quem? Mas você não se perdoa, então isso é um peso na tua vida. É um peso. Você não consegue correr a carreira da fé, você não consegue levar a tua vida à frente, porque você não se perdoa. Deus perdoou, o diabo esqueceu e você não se perdoa. É um peso. Vamos entender melhor. O rapaz do testemunho carregava um peso. Por isso que ele pediu a Deus o Espírito Santo. Qual era o peso? O medo de cair novamente. O medo é outro peso. Você está aí e você tem medo. Você tem medo de voltar a ser quem você era. Esse medo é uma cilada. Por quê? Porque qualquer sinal de problema, qualquer sinal de situação, o diabo vai vir na sua mente e vai dizer para você, olha, você está voltando a ser quem você era. Porque você vive no medo de não conseguir ser uma pessoa de Deus. Quando a Bíblia diz que tudo é possível. Estou dando exemplos. Vamos falar de peso. Tem pessoas que não vivem no pecado propriamente dito, mas aquela má companhia que ela anda é um peso. De repente você está aqui, e você sabe o que o Salmo diz. O Salmo diz, bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, e não se senta à roda de escarnecedores. Então você é uma pessoa que você tem amizades com pessoas incrédulas, e você compartilha com o incrédulo das coisas do mundo. Eu lembro como eu me converti, eu assumi minha fé. Eu passava na esquina, os amigos estavam reunidos, eu não sou bitolado, e nem um estúpido. Passava, cumprimentava todos eles, jogava uma conversa muito rápida fora, como é que está, tudo bem? Quando eles começavam a xingar, falar de mulher, começavam aquela conversa podre, aí Deus já falava comigo, sai fora, porque isso aí não é bom para a tua vida espiritual. Na hora eu já, Deus abençoe, estou indo. Aquela amizade já não fazia mais parte da minha vida, acabou. Aquilo ali não fazia parte, aquilo era um peso se eu ficasse no meio deles, porque eu ia me sentir culpado. Então o que eu fiz? Me livrei do peso. Mas tem gente que o peso dela é a má companhia. E ela não quer largar. Porque ela fica preocupada o que essa pessoa vai pensar. Mas essa má companhia está te afastando de quem? De Deus. Vamos falar de outro peso. Você carrega o peso de um sentimento. Você é uma mulher que quer ser feliz no amor. Você sabe, a Bíblia, palavra de Deus, é uma bússola. E ela diz, não se põe em julgo desigual. Não há comunhão entre trevas e luz. Você sabe que não há possibilidade alguma de você ser feliz com um incrédulo. Como que você vai ser feliz com um homem ou com uma mulher que não crê no Deus que você crê? Que não crê na promessa que você quer? Que não teme o Deus que você teme? Que não segue a fé que você segue? Senhora, senhor, imagine um indo para um lado e um indo para o outro. É essa pessoa. Você sabe que não há possibilidade de ser feliz com o incrédulo. E não se engane. Se você veio assim, você vai lutar para Deus transformar. Porque vinde como estás. Mas você que pode escolher, escolha o melhor.
Se você tem um marido incrédulo, a Bíblia diz, para você lutar por ele. Tem uma esposa incrédula, lute por ela. E você sabe o que você passa, a luta que você enfrenta. Mas Deus vai te honrar. Mas você que hoje pode tomar a decisão em escolher uma pessoa de Deus, de repente você carrega o seguinte peso: você alimenta o sentimento com respeito a uma pessoa incrédula. Você sabe, não há comunhão, não há possibilidade, mas você está apaixonado por um incrédulo, apaixonada por um incrédulo, e você não se liberta disso. Você está alimentando esse peso, você está cultivando esse sentimento. Sua cabeça já sabe, esquece, não há possibilidade, mas isso é um peso, porque você fica ali, se eu pudesse, se desse, e você fica fantasiando tua mente. Isso é o peso da tua vida. O sentimento é o peso. Um desejo proibido é um peso. Veja o que eu estou lhe explicando. Você não está no pecado, mas você carrega um peso. Isso vai ser uma cilada para você. Você carrega esse peso, esse sentimento, esse desejo, essa companhia. Você tem um trabalho. Esse trabalho está te afastando de Deus. É um peso. Deus já te mostrou que esse trabalho está te afastando de quem? Mas você apela para a necessidade. Repito o que sempre falo: necessidade por necessidade você sempre vai ter. Salvação é uma só. Mas esse emprego está acabando com a tua vida. Está acabando de repente até com o teu casamento. Está acabando com a tua comunhão. Mas você não toma a decisão de partir para outra, para preservar, abrir mão, perder para ganhar. Você insiste nisso. Isso está sendo um peso que está te afastando de Deus. Você não consegue correr a carreira da fé. Ponto. Continuando diz: corramos a carreira, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Depois que eu me desembaraço do pecado, abandono o pecado, abro mão do peso, má companhia, sentimento, seja lá o que for, aí o que eu vou fazer? O que aí diz? Que tenazmente esse dia, corramos com perseverança a carreira que nos está. Eu pergunto, vem cá, o obreiro Pedro, cadê a Maurildo? Vem cá, de novo. É porque você é jovem. Sobe aqui nas costas dele. Corre devagar, porque está com peso. Dá uma carreirinha até o final, vai lá, com peso nas costas. Vamos ver se ele consegue tão rápido. Está indo. Você está indo, mas você está indo com peso. Você está na igreja, está no pecado. Está aí. Pode voltar. Demorou um pouquinho, mas ele chega. Você está na igreja. Porque é assim que o diabo fala: mas afinal você já melhorou. Afinal você já não é muito o que você era. Você está com peso. Como é que está? Está fácil? Não. É isso, é você. O que você está sentindo? Cansado, né? Cansado. Assim é você, cansado, fica aí, desanimado, porque tua consciência te condena, te reprova, cansado, pensando em desistir, porque você carrega o peso do pecado, o peso e o pecado. Desculpe, são duas coisas distintas. O peso e o... Você não consegue se sentir feliz, bem, espiritualmente forte. Você fica na igreja carregando o quê? Mas a Bíblia diz: desembarace, abandone. Se você abandonar o peso e o pecado, sai daí, peso e pecado. O que você sente? Aliviado já. Agora dá uma carreirinha lá e volta, vai. Olha que maravilha, olha como você corre, volta, até mais rápido. Vem, volta. Se você pode correr sem peso, sem pecado, por quê? Como é que foi a carreira agora? Foi fácil agora. Está vendo? Quer dizer, foi fácil no sentido de sentir-se bem, mas ele teve que abandonar o peso e o... É isso espiritualmente.
Por que carregar um peso? Por que carregar o pecado, se você pode abrir mão? Aí, para concluir, obrigado. Para concluir, ó, olha só. Olha para quem eu tenho que olhar. Olhando firme para o bispo, pastor e obreiro que caiu. Não. Olhando firme para aqueles que falam mal da Universal. Olhando firme para aqueles que abandonaram a fé e voltaram ao pecado. É isso? Está vendo? Olhando firme para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, tendo em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, que é a vergonha, está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfadigueis, desmaiando em vossa alma. Você tem que olhar para quem? Olha para Deus. Eu já ouvi, não foi uma nem duas pessoas dizer: eu estou frustrado, triste, porque a obreira fez isso, o pastor fez aquilo, eu vi fulano cair. Não, você está assim porque você carrega o peso, e o peso é esse, é os maus olhos. Os seus maus olhos é um peso. De repente você viu alguém caído, e o diabo meteu na tua cabeça que no fundo, todos são iguais. Todos os obreiros são iguais, todos os pastores são iguais, todos os bispos são iguais. Esse é o peso da tua vida, deixar de olhar para Jesus. Você está aqui pelo homem ou por Jesus? Olha para Jesus. Você acha que eu vou olhar para quem caiu? Você acha que eu vou olhar para aqueles que saíram? Vou orar por eles, que Deus tenha misericórdia. Eu olho para Jesus. Eu olho para o autor da minha fé, aquele que, sabendo da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aquele que permaneceu, permaneça. Por isso agora, o que você vai fazer? Você que tem consciência do teu pecado, tu vai confessá-lo e vai se desembaraçar, vai abandonar ele. Você que diz: pastor, não estou em pecado, mas eu carrego um peso, pastor. Coisas, pessoas e sentimentos, tu vai abrir mão dele agora. Fique de pé.